Olá, dando continuidade ao nosso curso de eletrocardiograma, eu me chamo Adriano Ferreira, sou ligante da Liga Acadêmica de Cardiologia e hoje a gente vai falar um pouco sobre ciclo cardíaco. Bom, o ciclo cardíaco ele é uma consequência mecânica da atividade elétrica do coração, por isso ele é muito importante de ser compreendido. Para quem já viu esse assunto, a gente vai dar uma resumida, a gente vai rever esse assunto, e para quem nunca teve contato, a gente vai aprender direitinho. Tudo bem? Bom, como vocês já devem ter visto, o coração possui 4 câmaras, sendo o átrio direito e o átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Átrios e ventrículos se comunicam por meio das válvulas atrioventriculares, do lado direito a válvula tricúspide e do lado esquerdo a válvula mitral ou bicúspide. Já as válvulas semilunares fazem a comunicação dos ventrículos com as artérias da base, do coração, sendo o ventrículo direito se comunicando com a tronco pulmonar por meio da válvula pulmonar, que não dá para ver direito aqui na imagem, e o ventrículo esquerdo que se comunica com a artéria aorta por meio da válvula aórtica, que nós podemos observar aqui na imagem, que está, o coração está cortado aqui para a gente poder ver a sua parte interior. Bom, a gente precisa também entender os conceitos de pequena circulação e grande circulação. O que seria pequena circulação? Bom, quando o sangue ele é utilizado na periferia, nos tecidos do corpo, ele se torna um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Então esse sangue precisa ser oxigenado. Então ele retorna ao coração direito e o coração direito, por meio das artérias pulmonares, leva esse sangue pobre em oxigênio até os pulmões. Quando esse sangue chega aos pulmões, ocorre um fenômeno chamado de hematose, ou seja, a troca gasosa, que é a troca de gás carbônico por oxigênio, oxigenando o sangue novamente. Bom, esse sangue agora ele retorna pelas veias pulmonares até o coração esquerdo. Esse circuito que eu narrei para vocês nós chamamos de pequena circulação. Esse sangue agora oxigenado ele precisa retornar à periferia para oxigenar os tecidos do corpo. Então o ventrículo esquerdo contrai e por meio da artéria aorta esse sangue vai até a periferia e depois retorna por meio das veias cava até o átrio direito. Esse circuito que eu narrei para vocês nós chamamos de grande circulação. Bem fácil. Agora nós chegamos no ciclo cardíaco propriamente dito. Vale salientar que alguns fisiologistas dividem o ciclo cardíaco em mais fases, não só 5 fases. Eu peguei essa divisão em 5 fases da Silverton porque eu acho ela muito mais didática para a gente entender. Bom, as fases são diástole global, sístole atrial, contração ventricular isovolumétrica, ejeção ventricular e relaxamento ventricular isovolumétrico. A gente vai entender agora essas fases melhor. Antes da gente entrar no ciclo cardíaco, a gente precisa compreender uma regrinha que a gente vai ter que utilizar agora da física. Bom, como é que a natureza se comporta? Os fluidos se movem sempre de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão, e o sangue vai obedecer essa regrinha aqui agora. Bom, como nós podemos ver na imagem, nós percebemos agora a entrada da veia cava superior e a entrada da veia cava inferior no átrio direito. Bom, o sangue quando esse sangue tributa aqui dentro do átrio direito, o sangue no interior das veias cavas tem uma pressão maior do que a pressão dentro do átrio direito. Ou seja, essa pressão dentro da veia cava superior, no caso aqui, vai fazer com que o sangue adentre o átrio direito por um mero gradiente de pressão. Esse sangue vai fluir de dentro das veias cavas para dentro do átrio direito. Tudo bem? Bom, essa fase chama-se diástole global porque átrios e ventrículos estão relaxados, ou seja, é um marco simbólico e a gente coloca essa fase como primeira fase do ciclo cardíaco. Por que esse enchimento ventricular ele é passivo? Bom, retornando ao que eu estava dizendo, as veias cavas vão tributar no átrio direito e o átrio direito agora vai começar a se encher. Quando esse enchimento chega até certo ponto, o sangue vai pressionar a parede do átrio e isso vai fazer com que a pressão aqui dentro aumente. A pressão aqui aumentando até certo ponto vai fazer com que a pressão dentro do átrio direito seja maior que a pressão dentro do ventrículo direito. Ou seja, o sangue vai fluir do átrio direito para dentro do ventrículo direito por meio de um gradiente de concentração, por meio de um gradiente de pressão, na verdade. Por que esse enchimento ventricular ele é chamado de passivo? Porque não ocorre contração da massa miocárdica aqui. O sangue flui espontaneamente para dentro dos ventrículos por meio de uma diferença de pressão, sem gasto de energia da massa atrial. Cerca de 80% do sangue que chega aos ventrículos chega dessa forma, chega de maneira passiva, sem contração da massa miocárdica. Tudo bem? Bom, se 80% do sangue chegou agora aos ventrículos de maneira passiva,
agora os 20% restantes vai adentrar os ventrículos de maneira ativa, ou seja, a massa miocárdica aqui dos átrios vai contrair e nós vamos ter a sístole atrial, ou seja, os 20% do sangue agora vão adentrar os ventrículos por meio da contração atrial. Eu estou falando só da parte direita do coração porque eu quero usar como exemplo, mas essa diferença de pressão, essa contração vale também para o lado esquerdo, tá? Só para frisar isso. Logo em seguida, nós temos a contração ventricular isovolumétrica. Nós estávamos falando de diástole, onde os ventrículos se enchem. Agora a gente vai falar de sístole, quando o ventrículo vai começar a se esvaziar para mandar sangue para os nossos tecidos do corpo. Bom, agora a contração ventricular ela é isovolumétrica. Por quê? Porque agora os ventrículos estão completamente cheios e agora eles vão começar a contrair. Só que essa contração ela não é suficiente, essa pressão não aumenta tanto a ponto de fazer com que o sangue flua para dentro dos grandes vasos. Essa pressão vai ser até certo ponto de que não haja variação de volume dentro da câmara ventricular. Por isso que nós chamamos de contração ventricular isovolumétrica. A pressão aqui está aumentando, mas não tem ejeção ainda, ou seja, não tem saída de sangue. Ou seja, o volume dentro dos ventrículos não varia, por isso isovolumétrica. Nós temos um aumento abrupto da pressão no início dessa fase, e esse aumento de pressão vai fazer com que haja o fechamento das válvulas atrioventriculares. Esse fechamento, ou seja, a coaptação das válvulas atrioventriculares, vai gerar um som, e esse som nós chamamos de primeira bulha cardíaca, ou representação dela onomatopeica como TUM. Tudo bem? Bom, nós temos uma contração ventricular isovolumétrica, sem variação, sem saída de sangue. Nesse momento, a pressão dentro dos ventrículos aumentou até certo ponto que excedeu a pressão dentro dos grandes vasos. Ou seja, nós vamos ter uma ejeção ventricular, uma saída de sangue dos ventrículos para dentro, no caso aqui da tronco pulmonar, e nesse caso aqui para a artéria aorta. Esse aumento de pressão vai fazer com que haja a abertura das válvulas semilunares. E agora nós vamos ter dois momentos, que é o momento de ejeção rápida e o momento de ejeção lenta. Como é que a gente faz para entender isso fácil? É só a gente pegar o exemplo de uma mangueira. Quando você pega uma mangueira, você abre a torneira e está saindo água, se você pressionar a mangueira, o fluxo vai ser muito mais veloz porque você está pressionando, vai ser um fluxo mais rápido. Se você aliviar a pressão, você vai ver que a velocidade desse fluxo vai diminuir porque você aliviou a pressão. O mesmo a gente pode fazer para explicar aqui a ejeção rápida. A ejeção rápida acontece porque a pressão dentro dos ventrículos está muito alta, então o fluxo sanguíneo ele é veloz, essa ejeção ela é um pouco mais rápida. Quando a pressão começa a diminuir, essa ejeção torna-se um pouco mais lenta. O fluxo sanguíneo se torna menos veloz, ou seja, se torna mais lento. Tudo bem? Logo em seguida, nós vamos ter o relaxamento ventricular. Se os ventrículos contraíram, agora eles vão relaxar para poder receber sangue novamente, para poder se encher de sangue novamente. Só que tem um porém. Nesse momento, não existe enchimento das câmaras ventriculares. Por isso a gente chama de relaxamento ventricular isovolumétrico. Não existe variação de volume dentro da câmara ventricular. Ou seja, os ventrículos, nesse momento, ainda não recebem sangue dos átrios. Bom, a pressão ventricular diminui e essa diminuição de pressão faz com que ocorra o fechamento das válvulas semilunares. Esse fechamento, a coaptação das válvulas semilunares, faz com que ocorra o surgimento da segunda bulha cardíaca, que a gente chama de TAP. A representação onomatopeica dela é TAP. Então nós temos aí as duas bulhas cardíacas, que é a primeira bulha cardíaca e a segunda bulha cardíaca, o TUM e o TAP, que a gente vai escutar quando a gente botar o estetoscópio lá no pré-corte do paciente, a gente vai escutar o TUM e o TAP, que são os tons de coração. Tudo bem? Primeira e segunda bulha cardíaca. Aqui um resumo rápido. Diástole global, quando o ventrículo se enche passivamente. Sístole atrial, quando os ventrículos se enchem por meio da contração da massa atrial. Contração ventricular isovolumétrica, o início da contração dos ventrículos sem variação de volume. Ejeção ventricular, ou seja, aumento de pressão até certo ponto que os ventrículos começam a ejetar sangue para a grande circulação. E o relaxamento ventricular isovolumétrico, que é quando o ventrículo começa a relaxar, entretanto sem receber sangue dos átrios. E daí nós voltamos e damos início a um novo ciclo cardíaco. Tudo bem? Bom, eu coloquei essa imagem aqui para a gente poder também entender dois conceitos muito importantes, que são conceitos de pequeno silêncio e grande silêncio. Bom, dá para ver aqui
na imagem que nós temos aqui a representação da primeira bulha cardíaca e representação da segunda bulha cardíaca. Esse intervalo aqui entre primeira bulha cardíaca e segunda bulha cardíaca nós chamamos de sístole ou pequeno silêncio. Agora, a gente pode ver esse outro intervalo aqui. O intervalo entre a segunda bulha cardíaca e a primeira bulha cardíaca do outro ciclo cardíaco, nós chamamos de diástole, ou grande silêncio. Tudo bem? Outra coisa, vocês lembram quando eu disse que o ciclo cardíaco é uma consequência mecânica da atividade elétrica do coração? A gente pode observar isso aqui numa comparação entre o eletrocardiograma e o fonocardiograma. Posteriormente, para quem não viu ainda, para quem não tem nenhum conhecimento de eletrocardiograma, vocês vão ver que a onda QRS ela é representação elétrica da despolarização dos ventrículos. Ou seja, quando os ventrículos despolarizam, nós temos o início da sístole. Ou seja, vocês podem ver aqui na imagem que logo após a despolarização ventricular, nós temos o início da sístole. Tudo bem? Bem fácil, só para ilustrar para vocês a importância da gente entender o ciclo cardíaco. Bom, agora a gente chegou na parte de alguns conceitos que a gente precisa entender. Esses valores que eu coloquei aqui são para uma pessoa de 70 quilos, então tenham em mente que esses valores alteram, esses valores mudam de acordo com a estatura e o peso da pessoa. O que seria volume diastólico final? Como o nome já diz, é o volume que nós temos no final da diástole, ou seja, o volume final de quando o coração está completamente cheio. Esse volume diastólico final numa pessoa de 70 kg é aproximadamente 135 ml. E aí a gente precisa também entender os conceitos de pré-carga. Vamos lá. O que seria a pré-carga? A pré-carga é o grau de estresse, a quantidade de estresse que ocorre dentro da parede dos ventrículos. Vamos lá. Quando o coração ele começa a se encher, o sangue que adentra a câmara ventricular começa a pressionar a parede dos ventrículos. Essa pressão na parede dos ventrículos causa um estresse. Esse estresse nós chamamos de pré-carga. Tudo bem? Então vale dizer que quanto mais o coração se enche, maior o estresse na parede dos ventrículos, maior a pré-carga. Tudo bem? O que seria o volume sistólico? O volume sistólico, como o nome já diz, é o volume que é ejetado do coração na sístole. O volume sistólico numa pessoa de 70 quilos é aproximadamente 70 ml. E logo em seguida, depois da gente entender o volume sistólico, a gente precisa entender o que é a pós-carga. A pós-carga é a dificuldade que os ventrículos encontram de ejetar sangue para a grande circulação. Vamos pegar um exemplo para a gente poder entender. Vamos pegar uma pessoa hipertensa. A pessoa que tem hipertensão, ela tem uma pressão arterial muito elevada. Ou seja, essa pressão ela é tão elevada de modo que os ventrículos precisam contrair com muito mais força para fazer com que a pressão dentro da câmara ventricular exceda a pressão arterial, a pressão periférica da pessoa. Ou seja, quanto maior a pressão arterial, quanto maior a pressão periférica dessa pessoa, maior será a pós-carga, ou seja, maior será a dificuldade que os ventrículos vão ter de ejetar sangue para dentro da grande circulação. Então, essa dificuldade que os ventrículos encontram, nós chamamos de pós-carga. Por isso que é válido dizer que uma pessoa que tem hipertensão arterial possui uma pós-carga elevada, possui um aumento de pós-carga, um aumento da dificuldade de ejetar sangue para dentro da grande circulação. Por isso que normalmente pessoas que têm hipertensão há muito tempo possuem um certo grau de hipertrofia da câmara esquerda, do ventrículo esquerdo. Por isso, por causa desse estresse, por causa dessa dificuldade de ejetar sangue para dentro dos grandes vasos. E o volume sistólico final é nada mais nada menos que uma subtração entre o volume diastólico final e o volume sistólico final. Ou seja, aquilo que nós tínhamos no início, aquilo que nós ejetamos e aquilo que restou. Tudo bem? Então o volume sistólico final é aquilo que resta após a ejeção ventricular. Tudo bem? E o que seria a fração de ejeção? Bom, como eu disse para vocês, esses valores aqui são para uma pessoa de 70 quilos. Mas, para pessoas de pesos diferentes, nós temos volumes diferentes. Então, para a gente poder comparar essas pessoas e botar uma faixa de normalidade, nós precisamos transformar esses valores para valores em porcentagem para a gente poder comparar e colocar uma faixa de normalidade. Bom, a fração de ejeção, então, ela é a porcentagem do volume sistólico. A fração de ejeção normal para uma pessoa que nós podemos dizer que é uma pessoa normal, com fração de ejeção normal, é uma fração de ejeção maior do que 50%. Ou seja, uma pessoa que ejete mais do que 50% do volume diastólico final. Tudo bem?
Menos do que isso, a pessoa tem uma fração de ejeção diminuída, muito possivelmente a pessoa tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção diminuída, não preservada, tá? E aqui nós temos o débito cardíaco. O que seria o débito cardíaco? O débito cardíaco é quanto de sangue o coração ejeta por minuto. Então nós temos aqui a frequência cardíaca e o volume sistólico. O débito cardíaco é uma multiplicação entre frequência cardíaca e volume sistólico. Então pegamos aí, por exemplo, 72 batimentos por minuto, multiplicando por 70 ml por batimento, que é o volume sistólico, nós temos aí aproximadamente 5 litros por minuto. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos, com 72 batimentos por minuto, ejeta mais ou menos 5 litros por minuto. Vale dizer que aos grandes esforços, uma pessoa correndo, uma pessoa fazendo algum tipo de atividade física, vai quase que, enfim, multiplicar esse valor por 10 vezes, talvez. Muito maior do que isso. Então o débito cardíaco aumenta de acordo com o estresse. Bom, agora a gente tem o mecanismo de Frank-Starling. Bom, esse mecanismo é muito importante ser compreendido porque ele ajuda a entender a dinâmica do coração. O que o mecanismo de Frank-Starling diz? Que quanto maior for o retorno venoso, tanto maior será o débito cardíaco. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quanto mais o coração se enche, mais o coração ejeta por minuto. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Bom, então eu tenho uma foto aqui, uma imagem que eu peguei do Ross, na verdade, e aqui nós temos a imagem de um sarcômero. Nós podemos olhar aqui as fibras de actina e as fibras de miosina, e nós podemos ver aqui uma proteína muito importante, que é uma proteína chamada de titina, uma proteína aí com aproximadamente 2.500 kilodaltons. Vocês podem ver que ela tem uma aparência quase como se fosse uma mola, e não por coincidência. Agora a gente precisa lembrar de alguns conceitos lá do ensino médio, que é o conceito de conservação da energia mecânica. Vamos entender rapidinho. Quando o sangue chega ao coração, esse sangue traz energia cinética, ou seja, esse sangue quando adentra dentro das câmaras cardíacas, ele traz consigo uma energia cinética. Essa energia, quando distende a parede dos ventrículos, essa energia ela é armazenada, ela é convertida em energia potencial elástica, ou seja, ela é armazenada nessa proteína aqui. Essa proteína ela consegue armazenar essa energia em forma de energia potencial elástica. Quando a parede dos ventrículos ela é distendida até certo ponto, nós temos agora o início da sístole, ou seja, o coração vai começar a contrair. Essa energia que foi convertida em energia potencial elástica, ela vai ser transformada de volta em energia cinética, ou seja, os ventrículos vão contrair de forma mais vigorosa, ou seja, os ventrículos vão contrair com mais força, fazendo com que haja uma maior ejeção ventricular. Isso aqui ajuda, esse mecanismo ajuda na dinâmica de ejeção do coração, facilitando a ejeção ventricular. Por isso que essa proteína aqui ela tem o formato de mola, e esse é o mecanismo de Frank-Starling, o mecanismo de compensação. Vale dizer que, por exemplo, pegando o exemplo que eu dei mais cedo, o exemplo de pré-carga, o conceito de pré-carga. Quanto maior for o retorno venoso, ou seja, quanto maior for a pré-carga, tanto maior será o débito cardíaco. Vale salientar que existe uma curva para isso, tá? O coração ele não vai indefinidamente encher e quanto mais ele enche, mais ele vai começar a ejetar. Não, existe um limite para isso, vale salientar isso. Mas, até certo ponto, isso aqui é verdade, tá bom? Então é muito importante entender esse mecanismo. Bom, gente, essas foram as referências que eu usei. Espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, eu possa ter acrescentado em algo no conhecimento de vocês, para posteriormente vocês entenderem melhor o eletrocardiograma. Tudo bem, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Boa noite.